Olá, muito boa tarde, paz e bem. Estamos chegando nesse início de tarde de sábado, hoje dia 8 de fevereiro de 2025 e mais uma edição do nosso Direto ao Ponto. E retomando, pelo menos uma pausa, um espaço, né? Um parênteses aqui, direto do estúdio, o nosso estúdio central do programa Direto ao Ponto, com a presença dela, Ivana Roman, aqui ao nosso lado, na nossa bancada, e já com o nosso convidado especial de hoje também. Eu digo uma lacuna porque nós seguimos com o Direto ao Ponto itinerante, visitando as prefeituras aqui do entorno, municípios que abrangem a região do município de Maravilha, mas excepcionalmente hoje, aproveitando a oportunidade e a presença do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Marcelo Fetti, que passou aqui por Maravilha, né? Que está visitando o município de Maravilha, participando inclusive de uma conferência micro-regional para falar sobre esse tema, tecnologia, que hoje está em voga, é o assunto do momento, mundialmente falando, não tem como nós fugirmos desse tema, não é mesmo, Ivana? Muito boa tarde. Boa tarde, Celso. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde ao secretário e principalmente boa tarde a você que nos ouve pelas ondas da 90.3 e também nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Já convido você a aumentar o volume, convidar o seu vizinho, compartilhar esse vídeo aqui, porque o assunto é de extrema importância, principalmente para o nosso Grande Oeste, que recebe essa importante visita do secretário, mas também sobre o que tudo isso influencia nos dias de hoje e o que pode vir a influenciar, Celso. Então, estou muito feliz em receber o nosso convidado aqui, já vou passar o microfone para ele, mas antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Foco Energia, a Nova Era Construtora, a Up Odontologia, o Conecta Pro Estúdio de Gravação e hoje iniciando novamente conosco aqui o Grupo Oliveira como os nossos patrocinadores. Um agradecimento todo especial a eles, Celso, mas também já quero agradecer a disponibilidade do secretário em estar aqui conosco. Exato. E também já dar as boas-vindas para ele. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Ivana, obrigado pelo convite. Obrigado, Celso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com todos os ouvintes e com toda a audiência de vocês. Um prazer muito grande estar aqui. Secretário, antes de nós falarmos um pouco sobre a Conferência Micro-Regional de Inovação que acontece aqui no município de Maravilha, eu gostaria de compreender, claro que isso, para que quem nos acompanha nesse início de tarde aqui na Difusora FM e também através do YouTube, um pouquinho do trabalho que é desenvolvido pela tua pasta aqui no estado de Santa Catarina. Ciência, tecnologia e inovação. Tecnologia e inovação é assunto da vez, aí é o assunto que não tem como nós fugirmos em absolutamente nenhum momento. Detalhe um pouquinho para nós sobre a pasta que o senhor vem comandando aqui no estado. Perfeito. Então, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação ela surgiu a partir da visão do governador Jorginho Melo acerca da importância dessa temática para a criação de um novo ciclo de desenvolvimento para o estado de Santa Catarina, né? Mais ou menos naquela lógica de que o que nos trouxe até aqui não é garantia de que vai nos levar para o futuro, né? Pensando nisso, ele criou essa pasta que tem basicamente duas grandes áreas de atuação. De um lado, a criação de políticas públicas que fomentem o desenvolvimento econômico pela inovação. E aí a gente tem um conjunto de ações articuladas em pelo menos 6 diferentes frentes, né? A questão do financiamento, a questão dos incentivos fiscais e econômicos, a questão da formação de capital humano, a questão da infraestrutura, a questão de projetos que a gente chama estratégicos, como, por exemplo, os projetos de internacionalização de empresas, e a questão da rede de centros de inovação, que é um ponto importante de toda essa estratégia. Então, de um lado, a gente tem essa atuação. E de outro, o governador nos passou a missão de fazer com que essas tecnologias, essa inovação possa permear o serviço público a bem da melhoria da prestação para o cidadão, seja ele no estado, seja ele no município, ou seja, fazer com que essa tecnologia possa ajudar mais as pessoas em áreas como segurança pública, como mobilidade, como saúde, como educação. Então, hoje a gente atua de maneira integrada nessas duas frentes. E a crença do governador Jorginho Melo é que, em nós levando tecnologia e inovação para a administração pública,
Na mesmo passo em que a gente melhora o ambiente de negócio para o empreendedor, quando a gente tem essas duas frentes bem trabalhadas, a gente tem mais desenvolvimento para o estado de Santa Catarina como um todo. Secretário, comparando com outros estados, como é que está hoje o nível, o patamar do estado de Santa Catarina com relação a esses temas? Então, Santa Catarina é um estado extremamente desenvolvido sob todos os aspectos. Em relação à inovação, nós não somos diferentes, né? Num recente ranking que foi divulgado, nós aparecemos como o segundo estado mais inovador do país, né? Então, olha só, a gente tem um nível de maturidade muito grande de inovação aqui. Eu gosto sempre de falar em inovação porque tecnologia é um tipo de inovação, mas ela não é a inovação em si própria, né? Ela é uma das formas que a gente tem de inovação. Muito fruto do espírito empreendedor, resiliente do catarinense, né? Nós somos um povo que traz na sua essência esse espírito empreendedor. Veja que nós somos o resultado de uma dezena ou de algumas dezenas de diferentes povos, né? Essa miscigenação entre alemão, português, italiano, tirolês, africano, enfim, todas essas culturas criaram o estado de Santa Catarina como ele é hoje, né? E o imigrante, ele é por si só um empreendedor e ele é por si só um inovador. Porque se ele não fosse empreendedor e inovador, ele estaria lá na sua terra, lá, que seria muito mais fácil do que vir para um lugar que ele não sabe exatamente o que é, esperando alguma coisa que ele não sabe muito bem o que é, com o intuito não só de colonizar, mas com o intuito de desenvolver, né? Então, Santa Catarina, ao longo desses anos, colheu esse status de ser um estado desenvolvido e um estado inovador, fruto dessa miscigenação e dessa cultura que a gente traz dos nossos antepassados. O que o governador Jorginho Melo resolveu fazer é o seguinte, criar agora um novo paradigma de desenvolvimento para o nosso estado, ciente de que a inovação é de fato o caminho para você poder ter os próximos 70 anos melhores do que já foram os últimos 70 anos para o nosso estado, né? Nosso estado é um estado em que o impossível aconteceu. Veja que nós não temos grandes áreas agricultáveis, nós não temos grandes reservas de petróleo, nós não temos reserva mineral, nós temos desafios ambientais como nenhum outro estado, que a gente tem seca, a gente tem enchente, a gente tem furacão, enfim, né? A gente tem desafios geográficos muito grandes e ainda assim somos o estado mais desenvolvido do país. Mas respondendo a tua pergunta, Celso, o objetivo é justamente a gente criar condições para que a gente possa manter esse status de estado extremamente inovador, em que a tecnologia tem uma presença muito grande e, se possível, tomar a liderança dessa agenda no país. Em que setores, secretário, a gente já vem se destacando? Santa Catarina hoje está num patamar, num nível de destaque, comparando com outros estados, como o senhor colocou, assumindo aí a segunda posição no ranking nacional. O que o senhor pode destacar para nós naquilo que a gente já tem avançado e muito? O agronegócio como um todo, né, mas principalmente a agroindústria, ela carrega muita inovação e vem se mostrando como um setor extremamente promissor, né? A gente costuma olhar só, quando a gente fala em inovação, a gente tem uma tendência a olhar só o setor de tecnologia, de sistemas e aplicativos, né? Esse é um setor que Santa Catarina tem expoentes, né? A gente tem algumas das maiores empresas de tecnologia que surgiram em Santa Catarina e mantêm os seus laços em Santa Catarina, muitas das quais, inclusive, com capital aberto na Bolsa, né? Mas mais do que isso, a gente tem uma área de biotecnologia muito avançada, a gente tem dentro do setor industrial, né? Veja que hoje a WEG, que é uma empresa extremamente inovadora, que carrega muita tecnologia e muito valor agregado em si, na sua cadeia produtiva, ela é hoje a terceira empresa mais valiosa do país, né? Ela passou gigantes como a Vale do Rio Doce, por exemplo, né? Em termos de valor. Então, no setor industrial, a gente tem muita inovação, assim como a gente tem no setor no agronegócio. Na cadeia logística, a gente tem também muita inovação. Enfim, eu acho que são setores que são muito promissores, que são setores que carregam o futuro, né? Em que Santa Catarina tem, de fato, muitos cases a serem replicados e a serem copiados. Bom, nós temos muitos questionamentos, muitas perguntas a serem direcionadas ao senhor, secretário Marcelo, mas o senhor vem à maravilha
para liderar aí uma conferência microrregional sobre inovação. É o tema que a gente vem detalhando para o nosso ouvinte aí. Fala um pouco sobre essa conferência que estará acontecendo aqui no município. Então, a conferência ela é uma das ações que envolve um programa que o governador Jorginho Melo lançou no final do ano passado, chamado Santa Catarina Mais Inovação. O Santa Catarina Mais Inovação, ele tem um objetivo de democratizar uma série de mecanismos que existem à disposição dos empreendedores para financiar, para estruturarem de maneira minimamente organizada os seus projetos de investimento em inovação. Nós fizemos um mapeamento quando a gente começou a desenhar esse projeto, por exemplo, né, essa é uma das entregas desse projeto. Fizemos um mapeamento e identificamos pelo menos 2 dezenas de diferentes fontes de financiamento para a inovação. Num primeiro roteiro que a gente fez pelo Estado, passando inclusive por Maravilha, nós começamos a perguntar quais empresas conheciam esses mecanismos. Alguns são muito conhecidos e a imensa maioria dos empreendedores, independente do tamanho da empresa, simplesmente desconhecia, né? E isso faz muita diferença numa estratégia de Estado, pensando no desenvolvimento do Estado. Santa Catarina Mais Inovação ele tem esse objetivo, né? De conectar setor tradicional com o setor de tecnologia e inovação, conectar governo, academia, sociedade civil organizada e setor produtivo, conectar os empreendedores com as diferentes fontes de financiamento, evangelizar os empreendedores acerca desses mecanismos que estão disponíveis e pegar o empreendedor pela mão e carregar ele conosco uma parte dessa jornada. Por óbvio que a gente não consegue fazer isso para todo mundo, mas carregar isso por um determinado momento para que o empreendedor possa passar por essa jornada, conhecer o que existe de mecanismo de fomento para a inovação e fazer uso desses mecanismos é talvez o pilar central daquilo que o governador nos encomendou e que a gente transformou no Santa Catarina Mais Inovação. Essas conferências que a gente está realizando hoje aqui em Maravilha, uma delas, o objetivo deles é envolver e ativar esse ecossistema para que eles possam ter conhecimento daquilo que o Estado está fazendo no programa Santa Catarina Mais Inovação. Então a gente vai correr as 21 micro-regiões do Estado, apresentando o Santa Catarina Mais Inovação, apresentando as 5 diferentes áreas de atuação e pilares de atuação deste programa, porque um ponto fundamental do sucesso dele é o envolvimento dos atores daquilo que a gente chama de ecossistema de inovação. Academia, setor produtivo, governo e sociedade civil organizada. Esse é o objetivo dessa conferência. Importante. Secretário, eu sei que o senhor está bem avançado no conhecimento, mas aí a gente está falando aqui com uma população geral, desde empresários, microempreendedores, a dona de casa, enfim, todo mundo que está nos ouvindo aqui está tentando entender um pouco desse assunto, que é bastante complexo, como o Celso disse no início do programa, porque é algo novo. E diferente do que se possa perceber, a inovação, ela não tem a ver só com tecnologia, com startup, com desenvolvimento de softwares. Isso é importante que se diga, porque talvez seja um dos focos desenvolver também a região do oeste de Santa Catarina, que é essencialmente agrícola, né? E até para quem está nos ouvindo ou nos vendo, conseguir compreender, aí eu gostaria que o senhor relatasse se tem algum case de sucesso, como foi e como as pessoas poderiam entender um pouquinho melhor como funciona esse centro de inovação, o SC Mais... SC Mais Inovação. Vamos lá. A gente tem alguns exemplos bem interessantes, né? Você veja, por exemplo, em Guaraciaba, você tem a Grã-Mestre lá, né? E a Grã-Mestre é uma empresa que ela tem um determinado produto premium dela lá, que é um queijo grana padano envelhecido 36 meses e que custa R$1.036 o quilo, né? Para se fazer 1 quilo desse queijo, né, você gasta em torno de 15 litros de leite, que é vendido provavelmente a R$4. Então você gasta R$60 de litro de leite para produzir um produto que custa R$1.036. Essa diferença entre os 60 e o 1.036 é inovação, né? Porque eu estou gerando valor agregado para essas empresas. Quando eu tenho algum tratamento que uma pessoa faz, ou uma cirurgia que a pessoa faz, de um centro de referência como São Paulo,
a partir de uma cidade menor, né? Isso é tecnologia, isso é inovação impactando a vida das pessoas, né? Hoje você consegue, por exemplo, fazer uma cirurgia com um nível incrível de complexidade numa pessoa no meio da floresta amazônica sendo operada por uma pessoa dentro do Hospital das Clínicas em São Paulo, né? Isso é tecnologia, isso é inovação. Quando você tem um assalto e que você, em questão de horas, consegue recuperar o seu carro, quando você consegue identificar quem são os bandidos que lhe assaltaram, isso faz com que você tenha os menores índices de criminalidade do país, como a gente tem em Santa Catarina. Muito disso é tecnologia, muito disso é inovação. E é importante que se diga que inovação ele não é uma coisa só para a empresa grande, né? Você que é uma costureira, você que é um microempreendedor individual, você pode ter acesso a esses mecanismos de inovação. A ideia dos hubs de inovação, dos centros de inovação, é que você tem um espaço em que esse conhecimento, essa experiência, esses instrumentos de fomento podem ser compartilhados com os empreendedores, independente do tamanho deles, né? Independente do tamanho deles. Muito pelo contrário, o nosso foco maior é atender aqueles pequenos empreendedores que não sabem muito bem o que dá para fazer, que não sabem muito bem onde é que é possível chegar, mas que sabem que inovar é uma coisa importante para o negócio deles, entendeu? Então, o SC Mais Inovação ele tem muito dessa preocupação, né, de democratizar o conhecimento daquilo que é inovação e dos mecanismos disponíveis. O Estado hoje dispõe de mecanismos, por exemplo, como o Pronamp estadual, em que o Estado paga os juros para o empreendedor, né? Ele paga os juros para o empreendedor. Agora, quantas pessoas sabem disso? Poucas pessoas sabem disso. Isso faz parte da estratégia do SC Mais Inovação, de levar o conhecimento desses empresários, independente do tamanho deles, a existência desses mecanismos. Agora o senhor tocou num ponto que é muito interessante, eu gostaria de entender por quê. Se esses mecanismos estão à disposição da população, por que até então nunca houve tanta divulgação? Por que não chegou até o conhecimento das pessoas essas possibilidades? E uma segunda pergunta também, eu queria saber quem são os principais parceiros dos centros de inovação hoje no estado de Santa Catarina. Perfeito. Olha, o porquê é uma pergunta difícil de responder, né? Eu tenho algumas crenças, né? Talvez nenhum outro governo tenha se preocupado tanto com a inovação como pilar de desenvolvimento, como o governador Jorginho Melo tem essa preocupação. Tanto é assim que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação não existia. Ela passou a existir a partir de janeiro de 2023, quando o governador assumiu. Então, essa é uma hipótese que eu julgo importante, né? Nunca foi dado o devido protagonismo a isso. E quando você não tem esse protagonismo, você acaba segregando ao segundo plano, né, essas atividades que são tão importantes, que é fazer chegar o conhecimento das pessoas desses mecanismos existentes. Então, esse é um ponto importante. Bom, quais são os principais parceiros, né? Hoje, a gente já conseguiu juntar, dentro do programa SC Mais Inovação, da estrutura de governança, parceiros importantes como a ACAT, que é a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, a FACISC, que é a Federação das Associações Comerciais, aí, com toda a capilaridade que ela tem no estado de Santa Catarina, as associações comerciais do estado de Santa Catarina. O Elson Otto, que é o presidente, é um baita parceiro já. Ele e a Rita, que é vice-presidente, são parceiros de primeira hora do programa, da estruturação disso e tem nos ajudado muito nessa interlocução com o setor produtivo. A Federação das Indústrias é um parceiro importante nosso, tem feito um trabalho junto conosco de aproximação, de conexão entre o setor produtivo e os setores tradicionais da economia e os setores de tecnologia e inovação. O BRDE é um parceiro importante do governo do estado nesse programa. E há o sistema ACAF, que é quem está executando esse programa para nós, porque formação de capital humano é um item importante desse projeto, né? O sistema ACAF, ele tem uma capilaridade muito grande por todas as universidades que fazem parte do sistema e, principalmente, eles têm ali muita competência dentro das universidades que podem nos auxiliar na execução desse programa. Então, a magnífica reitora Luciane Sereta é uma parceira de primeira hora desse programa.
nos ajudou na concepção e é a entidade executora. Sem prejuízo, o FCDL é um parceiro nosso também. Eu fico até receoso de ter esquecido alguém que esteja participando com a gente da criação, da execução, da implantação e da governança do programa. Bom, secretário Marcelo, a gente tem acompanhado, inclusive o senhor detalhava antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, de que há uma preocupação bastante grande por parte do governo do estado de estar presente, de levar essas informações aos 4 cantos do estado, né? Inclusive o senhor não é a primeira vez que vem a Maravilha, vem constantemente à região oeste do estado, inclusive acompanhar muito desse trabalho que é desenvolvido pela sua pasta. Agora, eu gostaria também de saber, secretário Marcelo, como é que está essa questão no ponto tecnológico e até mesmo com relação à inovação aqui no Grande Oeste Catarinense. A gente pega como base o município de Chapecó, a nossa capital aqui do Oeste Catarinense, uma cidade que vem crescendo a passos largos e a tecnologia já está bastante presente naquela cidade. Agora, nos demais municípios, né? O senhor falava anteriormente com relação à tecnologia para o meio rural, para as empresas, né? Hoje não tem como nós fugirmos disso. Como é que o senhor observa esse crescimento, a expansão dos recursos tecnológicos aqui do Oeste? Vamos lá. Primeiro, pegando um gancho na questão de levar a inovação para os 4 cantos, né? Isso é uma coisa que o governador Jorginho cobra muito da gente, né? Recentemente, Florianópolis recebeu o título de capital brasileira das startups, né? Olha só. O governador, isso é muito importante para Santa Catarina como um todo, para o ecossistema de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, mas o governador quer que o estado de Santa Catarina seja reconhecido como o estado da inovação, que ele lidere a agenda brasileira da inovação, da agregação de valor e da formação de capital humano, né? O que nos obriga a realmente levar políticas públicas que possam impactar os 4 cantos do estado. Então, isso é uma coisa muito interessante. Sobre o ecossistema da região oeste, que tem em Chapecó talvez a maior cidade, né? Eu particularmente acho que esse é o ecossistema mais promissor de Santa Catarina. Eu julgo que é um ecossistema que tem condição de liderar uma nova matriz econômica para o estado. E isso vem não só de Chapecó, mas vem das pequenas cidades. Vou dar um exemplo para vocês que a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o programa, né? Em Itá, tem uma empresa que produz peptídeos e colágeno a partir da proteína do porco e do boi e que foi vendida no ano de 2022 por 6,4 bilhões de reais. Uau. Olha só, 6,4 bilhões de reais. Muita gente vai perguntar assim, pô, mas isso é muito ou é pouco, né? No mesmo ano, a Hering, que todo mundo conhece, né, ela foi vendida por 5 bilhões de reais. Ou seja, ela foi vendida por 50% a mais do que foi vendida a Hering, que é uma empresa que tem 100 anos e que todo mundo conhece. Por quê? Porque a Geonex, essa empresa de Itá, é uma empresa que é intensiva em conhecimento e inovação. É uma empresa que está na fronteira do conhecimento, liderando essa agenda no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Então, assim, exemplos como esse é o que o governador quer replicar, né? Esse é o objetivo nosso, de replicar outros cases como a Geonex, como a VEG, como a Intelbras, como a Rio em Rio do Sul, enfim, com tantos cases que a gente tem e que podem liderar e que podem ajudar Santa Catarina a atingir essa liderança de inovação no país. Então, assim, eu acredito, um ponto muito particular meu, né, de que dentro do que a gente tem de ecossistema em Santa Catarina, esse ecossistema da região oeste é extremamente promissor e aí inclui Chapecó, por já ter uma série de iniciativas inovadoras, natural por ser uma cidade maior. Exato. Aqui do extremo oeste, né? Mas eu acredito que, independente disso, as pequenas cidades elas têm condição, haja visto o que aconteceu em Itá, nesse case que eu estou dando, de fazer um trabalho também muito bacana. Pouca gente sabe, mas a cidade que tem a maior densidade de startups por habitante no Brasil
é Luzerna, no meio oeste, que tem Olha 7 só. mil habitantes. Então, Olha ali aí. você tem, só na incubadora de tecnologia do município de Luzerna, que é uma cidade de 7 mil habitantes, você tem 35 empresas incubadas em Luzerna. Isso prova que tamanho de cidade não é um limitador para o desenvolvimento econômico pela inovação. Importante Entendeu? colocação, com certeza, né? Bom, e o município de Maravilha, a gente pega aqui o extremo oeste, né? O senhor presente hoje em Maravilha, secretário, como é que o senhor observa o município que já tem aí em torno de 30 mil habitantes? É um município também que está em pleno desenvolvimento, né? E vem trabalhando os recursos tecnológicos, implantando sistemas, enfim, mas tem muito a ser buscado, tem muito a ser trabalhado. E a exemplo de Itá, daqui a pouco também surgir aí uma grande marca aqui no município de Maravilha ou região, por que não, né? Claro. Como você colocou, Celso, já é a terceira vez que eu venho desde o início do governo Jorginho Melo a Maravilha, né? Eu tenho, em média, tirado uma semana por mês para estar presente no Oeste, né? Uma região importante economicamente, com muita perspectiva de inovação e com uma expansão, uma extensão territorial relativamente grande. Em Maravilha, o que a gente encontra é um ecossistema num amadurecimento visível, né? Com os atores do que a gente chama de quadrihélice muito dispostos a contribuir nesse processo. Então, você tem aqui a sociedade civil organizada trabalhando muito, você tem o setor produtivo trabalhando muito, interagindo e fazendo com que a gente tenha uma perspectiva muito positiva. Você tem grandes empresas instaladas aqui, como a Piracanjuba, como a Aurora, como a Foco Energia, que podem ancorar uma estratégia como essa. A gente acha muito importante essa conexão entre o setor tradicional e as iniciativas inovadoras para agregar valor e para gerar mais tecnologia e mais inovação, de forma que não fosse isso, certamente Maravilha não seria uma dos 21 hubs de inovação que a gente está planejando e executando no âmbito do Santa Catarina Mais Inovação. Olha só. Secretário, importante esse nosso bate-papo. Eu até fui buscar alguns dados para trazer aqui para os nossos ouvintes acompanharem e entenderem um pouquinho. Segundo a informação, mais de 80% dos editais, até o presente momento, foram destinados do meio oeste para frente, ou seja, sem esse olhar para o oeste, para o grande oeste de Santa Catarina, que, como o senhor disse anteriormente, talvez seja a cereja do bolo, Sem né? dúvida. Pensando num próximo momento. Mas e aí, qual é a previsão, né, do senhor e do governo do estado, e qual o direcionamento para o oeste desses editais que hoje estão em voga, ou que virão aí? Não, perfeito. Veja, a gente tem aqui uma discussão do ovo e da galinha, né? Porque o que acontece? Quando você pega o litoral de Santa Catarina, de fato você tem um ecossistema que ele já está talvez um pouco mais maduro. Bem diferente daqui. Bem diferente do daqui. Então, o que acontece? A cultura de submeter a editais, a cultura de construir editais, o conhecimento, porque quando a gente fala em ecossistema, eu não estou falando só da empresa, do setor, da sociedade civil organizada, do governo e da academia. Eu estou falando daqueles prestadores de serviço que trabalham com estruturação de projeto, que trabalham com captação de recurso não reembolsável, que trabalham como escritório de advocacia para o setor, por exemplo, de startups. Eu estou falando de fundos de investimento. Quer dizer, se você fizer essa mesma lógica em todos esses atores, você vai ver que há uma litoralização muito grande disso. Né? Eu converso muito com gestoras de fundos de investimento que atuam no setor de inovação. E pouca gente conhece ou vem conhecer o Grande Oeste. Né? Então, essa é uma realidade que a gente está querendo trabalhar com a SC Mais Inovação. Nós estamos alocando 21 agentes de inovação pelo Estado para fazer com que ele possa fazer essa conexão entre o empreendedor e essas fontes como os editais da FAPESC, né? Porque entre aquelas 2 dezenas de fontes de financiamento que eu mencionei no começo do programa para vocês, tá lá os não reembolsáveis da FAPESC, tá os não reembolsáveis da FINEP, tá os editais de Embrapi, enfim, tem um monte de fontes de financiamento e que acaba ficando muito naqueles ecossistemas em que você já tem um amadurecimento maior desta cultura de buscar recurso
para a inovação. A lógica de descentralizar isso não é só do financiamento, mas é dos editais também, sabe? É fazer com que essas empresas, elas não só, esses empreendedores, eles não só saibam da existência, mas que eles tenham quem dê suporte para eles acessar esses editais. Essa é uma preocupação muito grande do governador Jorginho em várias áreas, mas da gente na área de ciência, tecnologia e inovação também não é diferente. Até para contextualizar, secretário, né, que nós somos uma região extremamente agrícola, né, e no setor do agro é um setor muito rico, tanto quanto da indústria, se não mais, enfim, agora não vamos entrar nos números. Mas aí, pegando o gancho do que o senhor vinha falando, e até para entender e contextualizar. No início do ano, o governo federal liberou alguns editais para a questão do agro, né, e esses editais rapidamente foram concluídos, ou seja, estamos iniciando fevereiro, janeiro já acabaram os editais, que eram, se não me engano, e me falha o número. Mas o governo federal, isso ou do... Isso, estou falando do governo federal, né? Tá. Agora, só pegando o gancho na nossa conversa aqui. Foi liberado esse valor. E já foi, acabou, né? E aí, como o governo do estado, vendo esse cenário, que já é um problema iminente, que já aconteceu, pretende trabalhar para que isso também não aconteça, que, porventura, alguém que tem interesse acabe se frustrando, não deu certo. Perfeito. A gente tem mais um componente importante nessa questão de recursos disponíveis, que são os recursos de FINEP, por exemplo, né? Mesmo os reembolsáveis, porque isso que tu estás te referindo provavelmente são aqueles editais não reembolsáveis, é o tal do fundo perdido. Isso, exatamente. Mesmo nos editais que são reembolsáveis, ou seja, que é um financiamento, que a FINEP é um ponto importante, por quê? Porque é o dinheiro mais barato que existe para a inovação, daqueles que eu tenho que devolver, hoje há um direcionamento muito grande e evidente para projetos de Norte e Nordeste, em detrimento dos projetos de Sul e Sudeste. Né? Então, esse é um ponto que também atinge aí não só o agronegócio, a agroindústria, mas a indústria como um todo e todos os setores. Todo mundo. Porque hoje eu tenho uma fila de gente querendo acessar com excelentes projetos que podem agregar valor econômico à pauta de Santa Catarina, represados em projetos que não têm lá mesmo a maturidade de inovação e de tecnologia no Norte e no Nordeste, simplesmente porque houve uma canalização para lá. Quando você pega, por exemplo, isso é uma diretriz muito nossa, né? Quando você pega, por exemplo, estuda ecossistemas como o de Israel, por exemplo, que todo mundo fala assim, pô, mas isso aqui é um exemplo a ser seguido, ou mesmo a Coreia do Sul, né? Você vai ver que 95% do financiamento em pesquisa, desenvolvimento e inovação de um ecossistema como Israel é do setor privado. Como é que a gente está tentando compensar essa falta de recursos de editais não reembolsáveis e editais reembolsáveis, né? Criando condições para que o setor tradicional, o setor empresarial, ele possa investir mais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Vou te dar um dado. A WEG, ela investiu no último ano 580 milhões de reais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Uau. E ela Empresa privada. Empresa privada. 580 milhões. Para você ter uma ideia, isso é mais que o dobro do orçamento da FAPESC. Só a WEG. Tá? Do faturamento dela, de 30 bilhões de reais, metade disso, 15 bilhões de reais, veio do investimento que ela fez em pesquisa, desenvolvimento e inovação nos últimos 5 anos. Ou seja, ela gastou 2 bilhões e meio para faturar 15 bilhões só no último ano. Olha então, só. investimento dá retorno. Exato. Investimento dá retorno. Quando você pergunta lá para o Hari, que era o antigo presidente, agora é o Cuba, e pergunta assim, tá, e o que o Estado contribuiu? Ele vai te responder, quase nada. E se eu contribuísse? Se eu contribuísse, eu botaria talvez o dobro? O que a gente está trabalhando e que a gente está trazendo para essa inovação para o grande e para o pequeno é mecanismos para que os empreendedores privados possam ajudar o Estado a co-investir em inovação. Vou lhe dar um exemplo. Existe um programa de incentivo fiscal do governo do Estado chamado PRODEC. É um programa que tem 30 anos. Ele financiava até novembro do ano passado infraestrutura, obra civil e alguma máquina e equipamento. Mas não financiava pesquisa e desenvolvimento, não financiava inovação, não financiava formação de capital humano. Se eu quisesse trocar um sistema da minha empresa, ele não trocava. Pô, tem sistema que você troca e custa 15, 16 milhões de reais para você trocar. O que o governador fez? Ele reviu todo o decreto de regulamentação do PRODEC e hoje as empresas privadas podem acessar esse tipo de incentivo para nos ajudar a cofinanciar. Bom, resumo disso tudo que eu estou te falando. Essa realidade de escassez de recurso é uma realidade de Santa Catarina ao longo dos últimos 100 anos. Então, se sobrar, como o governador sempre fala, metade de um copo d'água em Brasília, ninguém lembra da gente.
ninguém lembra da gente. Para arrumar meia dúzia de pila, o sujeito tem que ajoelhar no milho em Brasília para conseguir isso. E o que a gente está tentando fazer para minimizar isso é criar condições para que os empresários que hoje já investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação possam nos ajudar a co-investir ainda mais, minimizando essa realidade de escassez. É isso que a gente está tentando fazer. E de outro lado, em relação aos recursos não reembolsáveis de investimentos do governo do estado, que hoje somam em torno de uns 500 milhões de reais, mais ou menos, que vão ser investidos esse ano em pesquisa e desenvolvimento, é fazendo com que os empreendedores do Grande Oeste tenham as mesmas condições técnicas para acessar esses recursos que aquele pessoal do litoral que já está há mais tempo trabalhando com isso tenha também. E que já vem acessando, obviamente, né? Exatamente. O empresário, secretário, o que acompanha o programa nesse momento, o empresário, o produtor rural, enfim, está lá com essa dúvida, esse questionamento. Eles estão falando, existem recursos, financiamentos que a gente pode ter acesso, enfim. Qual é o primeiro passo? Eu acho que é importante essa orientação a esse público que acompanha o programa nesse momento, né? Primeiro passo para, daqui a pouco, eles conseguirem, né, ter acesso a esses recursos, a esses financiamentos. Olha, o primeiro passo que eu diria para vocês é entender que inovação realmente é um pilar importante para qualquer empreendedor, né? Entender que investir em inovação é fundamental para o sucesso do seu empreendimento. O segundo é buscar ajuda técnica, porque esses projetos, eu costumo dizer o seguinte, o dinheiro mais barato, o dinheiro mais fácil que tem para te acessar é o cheque especial e o cartão de crédito, né? Só tu passar ali e pronto, tá? Se tu tiver limite, ele está aprovado na hora. Só que ele te custa 6% ao mês. Né? Ele te custa 6% ao mês. O dinheiro mais barato que tem é o dinheiro de inovação. Só que eu preciso de um projeto, eu preciso de uma coisa estruturada. Então, para te acessar um dinheiro barato, tu precisa investir um pouco do teu tempo nisso, né? E do teu conhecimento, que às vezes tu não tem. Né? Então, o segundo passo que eu diria era o seguinte, era procurar um dos nossos 21 agentes. Aqui em Maravilha a gente vai ter um só para atender esses empreendedores, tirar as dúvidas, orientar. A gente está fazendo uma parceria muito legal com a CDL, com a Associação Comercial, para que eles sejam agentes difundindo esses programas, né? E tirar essas dúvidas para entender o que dá para fazer, como é que dá para fazer, quanto que custa pagar e como é que, principalmente aquilo, né? Como é que eu faço para acessar esses recursos, né? Então, procurar essa ajuda, porque dinheiro barato, ele dá um certo trabalho para te acessar. Isso é aqui, é no norte, no nordeste, no centro-oeste, em qualquer lugar você tem essa questão. E às vezes há um certo desconhecimento de como é que eu acesso, o que eu consigo financiar. Exato. As pessoas, e isso é que é importante a gente tentar esclarecer, e esse é um dos objetivos da SC Mais Inovação. Importante. Existem empresas privadas também que prestam esse serviço, né? Também podem ser um braço, parceiro do governo, de repente, para também poder levar esse conhecimento para as pessoas, como nós falávamos da dificuldade das pessoas terem esse conhecimento. Às vezes, se imagina, Celso, que isso só estaria acessível a grandes empresas, como o senhor relatou antes ali, que é a questão da VEG ou de outras que já têm esse conhecimento e fazem essa captação. Mas como nós falávamos no início do programa, a inovação está em facilitar. A ideia é facilitar. E se trabalha muito, nós viemos de uma cultura aqui do Oeste, secretário, que se trabalha muito a questão do esforço, da dedicação, e que se às vezes faz um diferencial, você pode ter um desenvolvimento maior, né? Sem dúvida. Então, pensando nisso, né, e até em dar escala, a gente deve lançar na próxima semana um edital de credenciamento para identificar quem são essas empresas que fazem esse trabalho de estruturação e criar um banco de dados. A ideia desse credencial é que ele fique sempre aberto, né? Então não é um edital de tal dia, fechado. tal dia. Então ele vai ficar sempre aberto com os requisitos que a gente entende que são importantes. Porque ao mesmo tempo que tem muita empresa que estrutura isso, tem muita empresa que diz que estrutura isso. Né? Então o que a gente quer é fazer um filtro mínimo de separar o joio do trigo. Então, olha, essa empresa aqui, ela tem experiência em lei do bem. Essa empresa aqui tem experiência em Pronamp. Essa aqui tem em projetos de FINEP. E fica a critério do empreendedor escolher dentre aquelas que estão credenciadas ou não. O nosso objetivo é simplesmente colocar uma luz sobre isso, né? Para que os empreendedores saibam
quem já passou pelo crivo, crivo mínimo nosso do Estado, mas que isso é uma decisão dele, né? De quem ele vai contratar ou de quem ele não vai contratar, quais são as condições, mas às vezes ele não sabe nem quem procurar. Não, a maioria nem sabe que existe. Nem sabe que existe isso, né? Então, a ideia é que a gente tenha dentro de uma plataforma todas essas informações. Olha, aqui você tem essas fontes de financiamento, aqui são essas garantias, aqui são esses itens que dá para financiar, e aqui tem um conjunto que é infinito de empresas, né? Infinito porque, como eu falei, o edital vai ficar em aberto para sempre. Sim. De empresas que em algum momento já fizeram esse trabalho, já estruturaram esse projeto, já, né? Essa é a ideia. Para facilitar. Para facilitar. Obviamente. Para facilitar. Senão a gente vai continuar tendo uma concentração de liberação de recursos nos ecossistemas mais maduros. Exato. Entendeu? Santa Catarina hoje conta com 15 centros de inovação, né? Boa parte deles do meio oeste para frente, né? E o senhor relatou que em Maravilha vai se instalar uma hub aqui, que é um pouquinho diferente, enfim, Isso. e alguns outros. Para um próximo momento, podemos pensar num próximo passo e também, assim, como é que funciona um centro de inovação para as pessoas entenderem? Então, assim, ó, eu preciso daí remontar um pouquinho da história da rede de centros de inovação, né? Quando os primeiros centros de inovação eles foram construídos, eles foram implementados, né? Isso aconteceu lá atrás, quando o governo federal, naquela ocasião, ele igualou as alíquotas interestaduais de ICMS e, em compensação à perda de arrecadação que Santa Catarina ia ter, foi oferecido um conjunto de financiamentos de 10 bilhões de reais para que Santa Catarina pudesse compensar essa perda de arrecadação. Uma parte desses recursos, não me falha a memória, em torno de 150 milhões de reais, foi alocado como um financiamento de BNDES e Banco do Brasil para a construção desses centros de inovação, que inicialmente seriam 11, depois viraram 12, acabaram sendo 13 e na prática não saiu tudo isso do papel. Então, mas essa é uma realidade de 2012 ou 2013, se não me falha a memória, 2012. Né? De lá para cá, o mundo mudou muito, né? E principalmente pós-pandemia, muita coisa acelerou nessa questão de transformação digital, né? De forma que, por exemplo, questões como o trabalho remoto, o trabalho híbrido, eles viraram uma realidade que a gente não imaginava. Eu fui diretor de relação com o mercado de uma das maiores empresas de tecnologia do país quando aconteceu a pandemia. Nós tínhamos em torno de 3 mil funcionários trabalhando. E da noite para o dia a gente teve que botar os 3 mil funcionários para trabalhar de forma remota. 3 mil funcionários trabalhando de forma remota, né? Hoje, desses 3 mil funcionários, 80 voltaram. A empresa hoje está com 4 mil funcionários, todos eles trabalhando remoto ou híbrido. Sim. Né? Então, essa também é uma realidade que tem que ser colocada dentro desse conceito. Né? O governador quer levar a rede de centros de inovação dos atuais 15 para pelo menos 21 novos, né? Do qual entraria a questão de Maravilha, o município de Maravilha. Né? Mas numa lógica um pouco diferente. Quando a gente pega, por exemplo, o centro de inovação que faz parte da rede de centros de Joinville, ele é privado. Ele é privado. Florianópolis, ele é privado. Então, quando você começa a ver, aqui em Chapecó, por exemplo, a gente tem um público e tem um privado, que é o Deatec e o Poli. Então, a lógica nossa é criar condição para que você possa desenvolver, não um centro de inovação, mas a ideia de um hub para ele trabalhar regionalmente e que possa fazer, às vezes, de uma versão 2.0 do que eram os centros de inovação lá de 2012. A gente suportar a operação desses hubs de inovação, mas não a implantação específica desse centro de inovação, porque a nossa realidade, sob todos os aspectos, hoje é nossa. Então, o governador está empenhado em alocar recursos para que a gente possa ter o desenvolvimento desse hub de inovação aqui em Maravilha, nesse novo conceito de 2025, né? Nesse novo conceito de 2025, utilizando essas experiências super bem-sucedidas de outros municípios. Ok. Secretário Marcelo, queremos agradecer imensamente a participação do senhor aqui no nosso Direto ao Ponto. Eu sei que o senhor tem compromisso agora saindo aqui do estúdio, né? Mas eu acho que foi um bate-papo bem esclarecedor, Ivana. Excelente, obrigado. Celso. Eu espero que os nossos ouvintes, telespectadores tenham acompanhado, porque certamente esse assunto é algo que só está iniciando, vem muito por aí. E claro que dá uma certa confusão, secretário. Eu falo isso porque a gente se coloca no ponto de vista do ouvinte também, para entender um pouco isso, mas a gente sabe que isso tudo é desenvolvimento. Exato. Agradeço a sua participação, agradeço aos nossos patrocinadores, eu preciso mencioná-los aqui antes de encerrar.
a Foco Energia, a Up Odontologia, Nova Era Construtora, a Conecta Pro Estúdio de Gravação e também o Grupo Oliveira fazendo parte aqui dos patrocinadores deste programa. Secretário, quero agradecer a sua presença, disponibilidade, principalmente a sua presença em Maravilha. Seja sempre muito bem-vindo. Os estúdios da Difusora estão à disposição para esclarecer muitos assuntos que eu tenho certeza que virão. E tomara que venham, né? Porque claro. Senão a gente não consegue evoluir. Exatamente. Mas eu agradeço muito a oportunidade, fico sempre à disposição. E a gente conta muito com a colaboração de todos aqui da cidade, de vocês da imprensa, dos atores do ecossistema, não só para nos ouvir, mas principalmente para nos criticar, porque eu sou daqueles que acredita muito, eu sou um sujeito de muita fé, eu acredito muito no que dizia Santo Agostinho, quando diz que eu prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me adulam porque me corrompem. Então, assim, a crítica faz parte da construção de boas políticas públicas, né? Não sou eu sentado, ou qualquer secretário sentado dentro de uma sala em Florianópolis que vai conseguir entender exatamente onde é que dói o calo do empreendedor, onde é que dói o calo da sociedade como um todo. E é por isso que a gente está saindo à rua para escutar o bom e o ruim e construir boas políticas públicas. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito perfeito, bem. Perfeito. Encerramos assim o Direto ao Ponto de hoje. Não desligue o seu rádio, fique ligadinho conosco que já o Canta Maravilha entra no ar. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.